Olá, boa noite. Estamos chegando. Olha aí, ó. Tomando um mate, apesar do adiantado da noite já. Estou por aqui amargueando, ó. Muito boa noite. Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Quem tem o prazer de lhes saudar é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, são 12 de maio de 2025. Segunda-feira, 12 de maio de 2025, e o relógio marca agora 7 minutos para as 11 horas da noite. Estão faltando 7 minutos para as 23 horas. Estamos com uma temperatura de 13 graus, uma noite fresquinha, um pouquinho fria já, né? 13 graus de temperatura. Meus queridos amigos, hoje eu vim lhes trazer o assunto desta noite, o tema desta noite, né? Mais precisamente agora a crônica da noite de hoje. E eu fui buscar essa crônica neste livro aqui, A Casa de Davi, A Casa de Davi. Este livro é de autoria do premiado escritor santanense Luciano Machado. Luciano Machado é o escritor que escreveu este livro e publicou-o no ano de 2019. Por conseguinte, há 6 anos atrás, o Luciano Machado, escritor santanense, brindou os seus leitores com este livro. Em 2019, A Casa de Davi. É um livro essencialmente de crônicas da lavra, da autoria do Luciano Machado, escritor nascido e criado aqui em Santana do Livramento, meu amigo particular há muitos anos. E eu escolhi para apresentar aos senhores a crônica intitulada E o Vento Levou. E o Vento Levou é o nome da crônica. O Luciano faz uma alusão, obviamente, ao grande clássico do cinema mundial, o filme E o Vento Levou, que foi um filme, um longa-metragem com mais de 3 horas de duração, né? Filme este que foi lançado no ano de 1940 e acabou ganhando o Oscar daquele ano, né? E o Vento Levou, né? E ganhou o Oscar lá de 1939, 1940, ganhou o Oscar. Ele acabou vencendo um outro grande clássico naquele mesmo ano, intitulado O Morro dos Ventos Uivantes, ambos baseados em novelas, em livros, né? E o Morro dos Ventos Uivantes concorreu e perdeu para E o Vento Levou, lá em 1939, 1940. Mas essa crônica do Luciano, eu gostaria de enfatizar que ela traz à baila, ela destaca uma personagem aqui de Santana do Livramento, uma figura das ruas da cidade, um homem de rua, uma figura caricata,
como é que se diz, figura dessas figuras folclóricas que são amadas pela comunidade, né? Tivemos várias figuras populares, né? E essa figura aqui que o Luciano fala, ele era conhecido como o Piá. O Piá. As pessoas de mais idade lembram do Piá, as pessoas, né, chegaram a conhecer o Piá, né, que andava, perambulava pelas ruas da cidade, era muito simpático o Piá, né, um homem humilde, ele e a sua companheirinha, mas a faceta, a peculiaridade interessante no Piá é que ele, mesmo com toda a sua limitação, o seu distúrbio mental, né, psicológico, ele era apaixonado por cinema, o Piá. Ele adorava cinema. E era o principal frequentador do velho Cinema Colombo. O nosso Cinema Colombo da Rua dos Andradas, né? Cinema esse que está fechado, fechou já há vários anos, né? O Cinema Colombo fechou ali por volta do ano de 1996, totalmente, né? E 95, 96 encerrou totalmente as suas atividades, né? Depois, inclusive, até incendiou, né? O velho Cinema Colombo teve alugado para uma igreja, a igreja metodista wesleyana. Depois ele acabou até o prédio incendiando, ficou em ruínas. E há pouco tempo eu fiz um documentário sobre o velho Cinema Colombo e eu apresentei. Está no meu canal do YouTube, a história do Cinema Colombo, né? Eu filmei o Cinema Colombo, contei a história, juntamente com o jornalista e cineasta Marlon Assef. O Marlon me ajudou muito, e junto com a participação do gerente Henrique Dias, que foi gerente do cinema, né? O último gerente do Cinema Colombo, meu querido amigo Henrique Dias. Está ali vai ser construído um prédio agora, né? Na Rua dos Andrades. E o Piá, ele era cinéfilo. Cinéfilo é aquela pessoa apaixonada por cinema, viciada em cinema, que lê tudo sobre cinema e que não perde o cinema. E o Piá estava sempre nas sessões noturnas, na sessão da noite, o Piá estava sempre ali com a sua companheirinha. Ele tinha uma companheira, né? Não perdia uma cena. De segunda a segunda ele estava de noite no cinema. E o Luciano fez essa crônica, E o Vento Levou, né? Que era o título daquele filme, e ele vai falar aqui no Piá. Eu vou apresentar para os senhores na noite de hoje, né? Embora hoje eu tenha chegado um pouco mais tarde. Vou servir o mate aqui para deixar já servido. E vou ler para os senhores a crônica E o Vento Levou. Vamos lá, então. O Luciano começa dizendo assim, ó. Tudo se passa dentro do Cinema Colombo, né? De uma sessão de cinema. Olha aí, ó. A plateia está silenciosa, atenta e comovida diante de uma das cenas mais dramáticas do filme E o Vento Levou, no Cine Colombo, numa noite de inverno de 1962. De repente, o silêncio é quebrado pelo comentário de alguém à sua companheira, que se encontra sentada a 3 ou 4 fileiras atrás. Tu tá com meu pacote de amendoim? O cinema explode em gargalhadas. Alguém grita: silêncio! Vai pedir silêncio para tua mãe. Para tua! Olha que eu te conheço, seu safado. Safado é o teu pai. Calem a boca! O lanterninha, com seu indiscreto facho de luz, percorre as fileiras
à procura de um bode expiatório, mas acaba desistindo diante do tumulto ensurdecedor dos gritos, assobios e sapateados. O filme é interrompido e na tela aparece a mensagem: breve intervalo. Acendem-se as luzes e todos aguardam pacientemente o que já sabem que vai acontecer. 2 graves fiscais e 2 PMs desfilam lentamente pelos corredores, atirando seus olhares à esquerda e à direita. À esquerda e à direita, e o silêncio é geral. Daí uns 15 minutos apagam-se as luzes e, após ligeira baderna, o filme recomeça a partir da cena interrompida. 1 ou 2 comentários em voz baixa são, afinal, silenciados por um psh, que ninguém quer saber de onde vem, mas todos agradecem. E o Clark Gable, com uma leve expressão de desagrado, reinicia pausadamente o seu diálogo. Da primeira fileira, em tom tranquilo, ouve-se uma voz chiada e inconfundível. Estava no meu bolso. O amendoim estava no meu bolso. Um ligeiro troar de risos parece confirmar a simpatia e a complacência geral com esse companheiro de todas as noites que todos apreciam e defendem por sua pureza de alma e seu inconsciente e contagioso bom humor, que é o nosso benquisto, humilde e oportuno Almirante Lopes, carinhosamente chamado de Piá, sem o qual as sessões do Cinema Colombo na década de 60 não teriam aquela graça, nem aquele sabor inolvidável que somente o Piá, com a magia de seus comentários inocentes, de quem parecia estar à vontade e em sua própria casa, sabia outorgar ao ambiente, tornando-o calorosamente fraterno, gracioso, humano e acolhedor. Bem-aventurado o Piá, que o vento levou junto com as sessões do velho Cinema Colombo. E o vento levou. Crônica de autoria do querido escritor santanense Luciano Machado, e que está no seu livro intitulado A Casa de Davi. Senhoras e senhores, boa noite.